No instante em que a porta da sala de aula se abriu com um rangido ensurdecedor, o riso coletivo da turma explodiu como uma granada, atingindo João diretamente no peito. Ele, com apenas 16 anos, congelou no limiar, o uniforme amarrotado e os olhos castanhos cheios de uma vulnerabilidade que ainda não aprendera a esconder. "Olha o viadinho aí", gritou o líder da matilha, e o eco das zombarias o seguiu como uma sombra inescapável, marcando o início de um inferno que duraria anos. Anos se passaram como névoa sobre o Tejo, e João, agora um homem de 28 anos forjado no fogo da adversidade, pisou de volta em Lisboa com o coração pulsando não de medo, mas de uma fúria calculada. Ele havia partido para o exílio em Londres, onde o mundo das artes o acolhera como um filho pródigo, transformando sua dor em telas que gritavam verdades silenciadas. Mas o chamado do lar, ou melhor, da vingança disfarçada de redenção, o trouxera de volta. Seu plano era simples na superfície, uma exposição de arte que celebraria a identidade que era em Portugal, mas nas entrelinhas, era uma lâmina afiada contra os fantasmas do passado. Ele alugara o antigo ginásio da escola secundária de Alfama, agora um espaço cultural decadente, e transformara-o em um palco de memórias expostas. As paredes, outrora eco de insultos, agora seriam cobertas por retratos de rostos como o seu, olhos que desafiavam o julgamento, mãos entrelaçadas em gestos de afeto proibido. Enquanto arrumava as últimas telas, o ar salgado do rio infiltrava-se pelas janelas entreabertas, misturando-se ao cheiro de tinta fresca e madeira velha. João sentia o peso de cada pincelada, cada cor escolhida não por acaso, mas por lembrança. Ali, naquela mesma escola onde fora empurrado contra armários e chamado de aberração, ele montava sua armadilha emocional. Os convites haviam sido enviados, para ex-colegas, professores, até o diretor que virara o rosto para as humilhações. "Venham ver o que o viadinho se tornou", pensou ele, um sorriso amargo curvando os lábios. Mas no fundo, não era só vingança, era um grito por aceitação, um desejo ardente de que aqueles que o feriram vissem a beleza naquilo que tanto temiam. A campainha soou ao meio-dia, e o primeiro a chegar foi Miguel, o irmão mais velho de João, que nunca partira. Miguel, com seus 40 anos e uma vida ancorada na tradição familiar, pescador como o pai, casado com uma mulher devota, parou na entrada, os olhos arregalados ante as pinturas que o recebiam. "Irmão! O que é isto tudo?", murmurou, a voz rouca de emoção contida. João virou-se devagar, o peito apertado pela saudade e pelo rancor não resolvido. Miguel fora o único a defendê-lo naqueles dias sombrios, mas sua defesa sempre viera temperada com um "mas não exagera, João, isso aqui é Portugal, as coisas são como são". Agora, vendo as telas, uma delas retratando dois meninos de mãos dadas sob a luz de Alfama, inspirada em suas próprias memórias infantis, Miguel sentiu o chão tremer. "Eu voltei para mostrar que sobrevivi", respondeu João, a voz firme, mas os olhos traindo a vulnerabilidade. "E para que tu vejas, finalmente, quem eu sou de verdade". A conversa fluiu como o Tejo em maré alta, cheia de curvas e redemoinhos. Miguel confessou as noites insones, culpado por não ter sido o escudo perfeito, por ter cedido ao medo da família conservadora. "O pai nunca entendeu, João. Ele te amava, mas... o orgulho português, sabes". João assentiu, sentindo o primeiro fio de perdão se desenrolar em seu peito. Mas o plano ia além, ele convidara também Sofia, a ex-namorada de Miguel, que na adolescência fora a confidente secreta de João, a única garota que sussurrara "tu não estás sozinho" nos corredores escuros. Sofia chegara agora, com o cabelo curto tingido de azul, sinal de sua própria jornada queer, como lésbica assumida, e o reencontro dos três foi um turbilhão de abraços e lágrimas salgadas. "Olha para nós", disse ela, rindo entre soluços. Os rejeitados viraram os construtores. Juntos, eles penduraram a tela central, um autorretrato de João e um homem imaginário, de braços abertos contra um mar de rostos anónimos, simbolizando o amor que floresce apesar das tempestades. À medida que o dia avançava, mais convidados chegavam, e o ar enchia-se de murmúrios. Pedro, o bully principal daqueles anos, agora um homem de terno amarrotado e olhos evasivos, hesitou na porta. Ele fora o eco da homofobia da turma, repetindo piadas cruéis que cortavam como navalhas. João o viu e sentiu o pulso acelerar, não de ódio puro, mas de uma curiosidade mórbida, o que o tempo fizera com o monstro. "Entra, Pedro", chamou João, a voz neutra como uma tela em branco. Pedro avançou, o rosto corando ao reconhecer as cenas pintadas. Uma delas, sutilmente, capturava o momento em que ele o empurrara no pátio, mas transformada em uma dança de sombras e luz, onde o agressor se via refletido como vítima de sua própria ignorância. "Eu sinto muito", gaguejou Pedro, as palavras escapando como confissão em um confessionário. Mas João não aceitou de imediato, em vez disso, guiou por entre as obras, cada uma lição. O amor queer não era fraqueza, mas uma força que Portugal, com sua história de fados melancólicos e revoluções silenciosas, precisava abraçar.
Enquanto o sol se punha, tingindo o ginásio de laranja e ouro, o verdadeiro conflito irrompeu. O pai de João, o velho pescador Antônio, aparecera sem convite, arrastado por Miguel. Seus olhos, enrugados pelo sal e pelo tempo, fixaram-se nas telas com uma mistura de repulsa e fascínio. Isto é o que tu fazes agora? Pintar. Isso, rosnou ele, apontando para uma peça que mostrava dois homens dançando um fado íntimo. A turma que se formava ao redor congelou, o ar carregado de tensão como antes de uma tormenta. João sentiu o velho ferimento se abrir, mas em vez de recuar, avançou. Sim, pai. Isto sou eu. O filho que tu ignoraste por causa de medos que nem são teus. As palavras pairaram, e Antônio, pela primeira vez, não rebateu com silêncio, em vez disso, uma lágrima traçou sulco em sua bochecha áspera. Eu te perdi por causa disto, murmurou. Foi o primeiro passo de uma ponte frágil, construída não de palavras fáceis, mas de verdades nuas. Naquela noite, enquanto os convidados se dispersavam, João encontrou-se sozinho com Rafael, um curador de arte que chegara de Porto, atraído pelo burburinho da exposição. Rafael, com seus cabelos cacheados e olhos verdes que pareciam capturar a essência do Atlântico, aproximou-se com um copo de vinho do Douro na mão. As tuas pinturas não contam histórias, elas sangram verdades, disse ele, a voz baixa e carregada de uma intensidade que fez o coração de João falhar uma batida. Eles conversaram até as estrelas pontilharem o céu de Alfama, trocando confissões sobre amores perdidos e identidades forjadas no fogo da rejeição. Rafael falara de sua própria jornada, um casamento heteronormativo forçado pela família, um divórcio que o libertara, mas o deixara com cicatrizes profundas. Eu vejo em ti o que eu quis ser, corajoso o suficiente para voltar e confrontar, confessou. João, tocado pela vulnerabilidade mútua, sentiu os primeiros brotos de algo além da amizade, um afeto que prometia curar as fendas de sua alma. Mas o plano de João não parava na exposição, era um catalisador para algo maior. Ele planejara um documentário curto, filmado ali mesmo, com depoimentos dos ex-colegas. Pedro, surpreendendo a todos, foi o primeiro a sentar-se na cadeira improvisada, a câmara capturando sua voz trêmula. Eu era um miúdo assustado, repetindo o que ouvia em casa. Ridicularizar o João era minha forma de não olhar para mim mesmo. As filmagens prosseguiram, revelando camadas, Sofia compartilhando como a amizade com João a ajudar a abraçar sua lesbiandade, Miguel admitindo o privilégio de sua heterossexualidade e o quanto falhara como irmão. Cada testemunho era um tijolo na muralha contra o preconceito, e João, atrás da câmara, sentia o peso de sua própria cura se aliviando. Dias se passaram, e a exposição ganhou vida própria, atraindo repórteres do Público e do Jornal de Notícias. As manchetes ecoavam, o regresso do artista que desafia Alfama. Mas com a fama veio o backlash, mensagens anônimas nas redes, ecos dos insultos de outrora, agora digitalizados. Vai-te embora, anormal. João leu uma delas à meia-noite, o estômago revirando, mas em vez de se encolher, ligou para Rafael. Vem cá, pediu, e quando ele chegou, o abraço foi mais que consolo, era uma âncora em meio à tempestade. Eles caminharam pelas ruelas de Alfama, o fado distante servindo de trilha sonora para suas confissões. Eu tenho medo de amar de novo, admitiu João, parando sob um lampião. Rafael pegou sua mão, os dedos entrelaçando-se como raízes em solo fértil. Então deixa-me mostrar que o amor não é uma armadilha, mas uma ponte. O conflito escalou quando o antigo diretor da escola, o Sr. Carvalho, exigiu que a exposição fosse encerrada, alegando dano à reputação da instituição. Ele invadiu o ginásio numa manhã chuvosa, o guarda-chuva pingando acusações. Isto é propaganda. Não podes profanar este lugar com as tuas fantasias. A discussão explodiu, vozes ecoando pelas paredes, atraindo uma multidão de curiosos. João, com o coração martelando, ergueu a voz, fantasias. São vidas reais, senhor. Vidas que tu ignoraste enquanto eu era espancado nos teus corredores. Carvalho empalideceu, e pela primeira vez, o véu caiu. Ele confessou ter perdido um filho que era para o suicídio, anos antes, e sua rigidez era armadura contra a dor própria. O confronto, em vez de destruição, abriu uma fenda para empatia. Carvalho partiu em silêncio, mas com um folheto da exposição na mão. Enquanto isso, o romance com Rafael florescia em momentos roubados, um piquenique no castelo de São Jorge, onde riam de anedotas de infância, uma noite de fado em que Rafael sussurrou promessas ao ouvido de João. Mas a tensão familiar persistia. Antônio, o pai, começou a aparecer esporadicamente, sentando-se em silêncio ante as telas, absorvendo as histórias. Uma tarde, ele trouxe uma caixa velha, cartas que João escrevera na adolescência, nunca enviadas, cheias de súplicas por aceitação. Eu as guardei, disse Antônio, a voz embargada. Li-as 1000 vezes, mas o orgulho. O orgulho português me cegou.
lágrimas caíram, e João, abraçando o pai pela primeira vez em anos, sentiu o perdão se solidificar como argamassa em uma casa reconstruída. O clímax se aproximava com a premiere do documentário, marcada para o auditório da escola restaurado. A multidão lutava o espaço, uma mistura de aliados, céticos e curiosos. Pedro subiu ao palco primeiro, sua fala um meia-culpa público que silenciou a sala. Eu fui o vilão na história do João, mas hoje, sou o aliado que ele merece. Sofia e Miguel seguiram, sendo narrativas de amizade e irmandade que era hetero. Quando chegou a vez de João, ele subiu com Rafael ao lado, as mãos unidas em desafio. Este plano não era vingança, proclamou, a voz e quando. Era um convite para vermos uns aos outros, além das máscaras de preconceito. O filme rolou, e as imagens, depoimentos crus, pinturas vivas, abalaram a todos, lágrimas fluindo livremente. Mas o verdadeiro abalo veio no final, uma revelação pessoal. João anunciou seu noivado com Rafael, selado com um beijo sob aplausos trovejantes. O pai, na primeira fila, levantou-se, não para protestar, mas para abraçar o filho, sussurrando, tu és meu orgulho agora. A sala explodiu em vivas, e pela primeira vez, Alfama pareceu um lugar de luzes, não sombras. Anos de dor se dissolveram naquela noite, mas a jornada de João continuou, como artista, amante, filho. Ele e Rafael compraram uma casa nas colinas de Sintra, onde pintavam juntos sob o sol, plantando sementes de um futuro onde o amor que era não exceção, mas norma. E o plano que abalara todos? Tornara-se lenda, um farol para outros que ousassem voltar e confrontar. A aurora despontava sobre Lisboa como uma promessa relutante, tingindo o céu de rosas e azuis suaves, quando João acordou na cama improvisada do ginásio, o corpo dolorido da montagem noturna. Rafael dormia ao seu lado, o peito subindo e descendo em ritmo sereno, um lembrete vivo de que a solidão era coisa do passado. João observou por um momento, traçando com os olhos a curva do ombro, a linha do maxilar, traços que pintara em segredo, em telas que nunca mostrara. Bom dia, artista, murmurou Rafael ao abrir os olhos, puxando-o para um beijo preguiçoso que cheirava a café e esperança. Mas o idílio foi interrompido por uma batida na porta, Sofia, com um maço de jornais sob o braço e um sorriso conspiratório. Olha só, vocês dois. A cidade acordou falando de nós. As manchetes saltavam das páginas, exposição que sacode Alfama, um regresso triunfal. Repórteres descreviam a transformação do ginásio em santuário de arte, entrevistando visitantes anónimos que choravam ante as pinturas. É como se o passado ganhasse voz, dizia um. Mas nem tudo era êxtase, colunas conservadoras resmungavam sobre decadência moral, e quando os sussurros que João ouvira na juventude. Ele dobrou o jornal, sentindo uma pontada familiar, mas Rafael apertou sua mão, deixa-os latir. Nós mordemos com beleza. Riram juntos, e o dia começou com planos, expandir a exposição para o Porto, talvez até Coimbra, levando o testemunho que era pelas veias de Portugal. Enquanto isso, em casa, Miguel lidava com as repercussões familiares. A mãe, viúva recente, folheava álbuns antigos, parando em fotos de João criança, com olhos inocentes e um sorriso que o mundo tentara apagar. Ele sempre foi especial, disse ela a Miguel, a voz trêmula. Eu falhei em protegê-lo. Miguel, carregando o peso de ser o filho normal, sentiu o rancor antigo se dissolver. Ele convidara a família para um jantar, não o habitual bacalhau à Brás, mas algo simbólico, pastéis de nata com cores do arco-íris nas embalagens. A conversa fluiu aos tropeços, mas quando Miguel mostrou o trailer do documentário no tablet, o silêncio se quebrou. A irmã mais nova, Ana, de 20 anos e estudante de psicologia, foi a primeira a falar. Irmão, isto é revolucionário. Tu e o João. Sois heróis. O elogio aqueceu Miguel, e ele prometeu a si mesmo ser o aliado que João merecia, sem mais, mas... De volta à exposição, um novo conflito surgiu com a chegada de Isabel, uma ex-colega que na escola fora neutra, nem bully, nem salvadora, mas uma espectadora silenciosa. Agora, aos 28 como João, ela era jornalista freelance, atraída pela história. Quero fazer uma peça sobre ti, disse, os olhos brilhando com ambição. Mas ao percorrer as salas, parou ante uma tela que a retratava indiretamente, uma garota de costas, assistindo a uma cena de bullying sem intervir. É, eu? Perguntou, o rosto pálido. João assentiu, sem malícia. Não é acusação, Isabel. É convite para reflexão. O silêncio machuca tanto quanto as palavras. Ela chorou então, confessando noites de culpa, de desejar ter sido amiga. Eu tinha medo de ser rotulada como tu. A conversa se estendeu, transformando-se em colaboração. Isabel juntou-se à equipe do documentário, sua voz adicionando a perspectiva da cúmplice involuntária. Rafael,
por sua vez, navegava suas próprias águas turbulentas. Um telefonema de Porto alcançou à tarde a ex-esposa, Clara, grávida de um novo parceiro, mas ainda presa aos laços do passado. Ouvi sobre o teu novo amigo, disse ela, a voz azeda. Cuidado, Rafael. O amor que era é bonito nas pinturas, mas na vida real, destrói famílias. As palavras cortaram, reabrindo feridas de um casamento que fora prisão disfarçada. Ele desligou, o punho cerrado, e procurou João no ateliê. Ela acha que sou uma fase, desabafou, a vulnerabilidade exposta como uma tela nua. João o abraçou, sentindo os batimentos acelerados. Então prova-lhe que é eterno. Comigo. Naquele momento, sob a luz filtrada pelas janelas em arco, eles juraram lealdade, não em palavras grandiosas, mas em toques suaves, em olhares que diziam nós contra o mundo. O dia culminou em uma visita surpresa. O Sr. Carvalho retornara, desta vez não como antagonista, mas como penitente. Ele trouxera uma doação, livros sobre história LGBTQ+ em Portugal, de Gil Vicente a contemporâneos. Eu li sobre o meu filho, confessou, a voz baixa. Ele teria amado isto. João, tocado, ofereceu-lhe um tour privado, parando em uma pintura de um professor e aluno em diálogo afetuoso. Talvez ele ainda possa amar, através de ti, disse João. Carvalho assentiu, e pela primeira vez, apertaram as mãos como iguais. A semente da aliança brotara, frágil mas tenaz. À noite, com a exposição fechando as portas, João e Rafael subiram ao telhado do ginásio, o panorama de Lisboa se estendendo como um tapete de luzes. O Tejo refletia as estrelas, e o vento carregava ecos de fado. O plano funcionou, murmurou João, encostado no ombro de Rafael. Mas o melhor é isto, nós. Rafael sorriu, beijando sua testa. E o que vem a seguir? João riu, o som leve como brisa. Mais pontes. Mais amor. Mais Portugal que era. Mas sob a superfície da paz, nuvens se formavam. Rumores de protestos conservadores circulavam nas redes, grupos radicais ameaçando interromper a expansão para o Porto. João sentiu o frio da dúvida, mas Rafael o ancorou, juntos, somos inabaláveis. E assim, com o coração entrelaçado, eles adormeceram sob o céu lisboeta, prontos para o próximo ato. O trem para o Porto partiu da estação Santa Apolónia com um apito melancólico, carregando João, Rafael e Sofia em vagões lotados de turistas e locais apressados. As colinas de Alfama ficavam para trás, mas as memórias viajavam com eles, como bagagem invisível. João olhava pela janela, o Douro se aproximando em vinhedos ondulantes, e pensava no pai, a última conversa, tensa mas esperançosa, sobre visitar a exposição expandida. Eu vou tentar, prometera António, e João agarrava-se àquela faísca como um salva-vidas. Em Porto, o espaço escolhido era um antigo armazém nas margens do rio, com paredes de tijolo exposto e vistas para as pontes iluminadas. A montagem começou frenética, telas desempacotadas, luzes penduradas, o ar cheirando a verniz e vinho tinto. Miguel chegara de Lisboa para ajudar, trazendo Ana consigo, a irmã que se revelara uma ativista feroz nas redes sociais. Irmão, isto vai explodir, disse ela, martelando pregos com energia juvenil. Mas a empolgação foi abalada por um incidente, grafites anónimos nas paredes externas, fora viados, em spray vermelho. A equipe parou, o estômago de todos revirando. Rafael limpou o primeiro traço, os dentes cerrados. Eles querem medo. Nós damos arte. A notícia se espalhou, e em vez de afugentar, atraiu mais visitantes. A abertura foi um sucesso caótico, fila na porta, câmaras piscando, o vinho fluindo como o rio ao lado. Pedro, surpreendendo a todos, viajou de Lisboa para apoiar, carregando cartazes de solidariedade. Eu não mereço perdão fácil, disse ele a João em particular, mas quero ganhar o direito de estar aqui. João, tocado pela transformação genuína, assentiu. Então fique a luta ao nosso lado. A noite transcorreu em discursos e brindes, com Rafael apresentando João como o visionário que pinta revoluções. O beijo que selou o brinde, leve, mas audacioso, provocou aplausos e alguns murmúrios, mas o amor prevalecia. No entanto, o conflito familiar irrompeu via telefonema. Clara, ex de Rafael, aparecera em Porto, hospedada em um hotel próximo, exigindo uma conversa. Pelo bem da nossa história, insistira ela. Rafael foi, relutante, deixando João com um nó no peito. Horas depois, retornou pálido, as mãos tremendo. Ela quer que eu volte. Diz que o nosso casamento foi real, que isto, gesticulou vagamente para si João, é uma rebelião passageira. João sentiu o ciúme corroer, misturado a empatia. E tu? O que queres? Rafael o olhou, olhos úmidos. Quero-te.
mas o passado. Ele grita. Eles passaram a noite em debate, não em gritos, mas em sussurros honestos, desenterrando inseguranças, o medo de João de ser abandonado como na escola, o terror de Rafael de repetir ciclos de negação. Ao amanhecer, emergiram mais fortes, com um pacto, terapia conjunta, para curar feridas compartilhadas. Enquanto isso, Isabel publicava sua peça no online do Expresso, um mergulho profundo na jornada de João. Do bullying à beleza, a arte que herde Alfama, titulava, entrelaçando depoimentos e análise. A resposta foi avassaladora, shares virais, convites para palestras, mas também hotmail. Um anónimo ameaçou, vais pagar por expor nossos pecados. João ignorou, focando na expansão, uma oficina para jovens que era, facilitada por Ana, onde meninos e meninas pintavam suas verdades. Um garoto de 15 anos, com olhos como os de João outrora, mostrou uma tela de dois pais de mãos dadas. Obrigado por mostrar que é possível, disse. João engoliu o nó na garganta, sentindo o ciclo se quebrar. O pai, fiel à promessa, chegou de trem 2 dias depois, sozinho, com uma mala pequena e o rosto marcado pela viagem. António parou na entrada do armazém, os olhos varrendo as telas como um navegador perdido. Miguel o guiara até ali, mas partira cedo, deixando pai e filho a sós. É impressionante, murmurou António, parando ante uma pintura de um pescador idoso abraçando um filho andrógino. Era sutilmente inspirada nele próprio. João aproximou-se, o coração batendo forte. Senta-te, pai. Deixa-me contar a história por trás. Eles sentaram em bancos improvisados, e João falou, não de raiva, mas de dor crua, as noites chorando no quarto, o desejo de ser visto. António ouviu, as mãos calejadas entrelaçadas, e quando João terminou, confessou, eu cresci num Portugal de ditadura, onde o diferente era perigo. Mas tu és a minha salvação. O abraço que se seguiu foi desajeitado, cheirando a mar e lágrimas, mas real. Isabel, capturando o momento de longe, adicionou ao documentário como epílogo emocional. Mas o verdadeiro teste veio com o protesto, um grupo de cerca de 20, com cartazes e megafones, reuniu-se fora do armazém ao entardecer. Tradição portuguesa, não depravação, gritavam. A polícia montou barreira, mas a tensão escalou quando um líder avançou, reconhecendo Pedro na multidão de apoiadores. Traidor. Tu que eras um de nós. Pedro enfrentou-o, voz firme, eu era um covarde. Agora, sou homem. A comoção atraiu mais mídia, transformando o incidente em símbolo de resistência. João subiu a um palanque improvisado, microfone na mão, isto não é sobre ódio. É sobre amor, o que nos une, não divide. Seus palavras, amplificadas, calaram os gritos, e alguns manifestantes baixaram os cartazes, tocados pela sinceridade. Naquela noite, exaustos mas eufóricos, João e Rafael caminharam pela ribeira, o Rio Negro refletindo luzes dançantes. O plano evoluiu, disse João, encostado na grade. De vingança para vitória coletiva. Rafael sorriu, traçando círculos em sua palma. E nosso amor? É o coração disto tudo. Eles beijaram sob as estrelas portuenses, o mundo ao redor se curvando à sua narrativa. Mas sombras persistiam. Clara enviara uma carta final, de despedida amarga, e o grupo radical jurara a retaliação. João sabia que a jornada estava longe de acabar, mas com Rafael ao lado, a família se reconstruindo, e aliados crescendo, ele se sentia invencível. O outono em Coimbra chegava com folhas avermelhadas caindo como confetes de uma festa melancólica, e João sentia o peso da fadiga nos ombros ao descer do trem na estação. A turnê da exposição, agora um movimento nacional, os levara de Porto a esta cidade universitária, berço de intelectuais e revoluções sussurradas. Rafael carregava as malas, Sofia os materiais artísticos, e Ana, recém-saída da faculdade, juntara-se como coordenadora de eventos. Isto é maior que nós, comentou ela, os olhos brilhando com idealismo. João assentiu, mas internamente, questionava, até onde o plano resistiria antes de se fragmentar. O Veno era o antigo convento de Santa Cruz, com claustros equantes e paredes que absorviam segredos. A montagem revelou surpresas, estudantes locais haviam preparado murais colaborativos, pintando cenas de amor que era na história portuguesa, de rainhas lésbicas lendárias a poetas homossexuais esquecidos. Bem-vindos à nossa revolução, disse o líder do grupo, um rapaz trans de dreadlocks. João apertou sua mão, sentindo o fogo da juventude reacender o seu. Mas a euforia durou pouco, um e-mail anónimo chegou, com fotos granuladas de João e Rafael em momentos íntimos, tiradas em Porto. Publique isto e veja sua família ruir, ameaçava. O pânico subiu como baile, e João mostrou a Rafael, que empalideceu. Eles querem nos calar pelo medo. A decisão foi coletiva,
não esconder, mas confrontar. Isabel, agora parceira integral, transformou a ameaça em capítulo do documentário, entrevistando o grupo de estudantes sobre Cyberbalinquier. O medo é a arma deles, disse uma garota não binária, mas a visibilidade é a nossa. A abertura em Coimbra foi carregada de eletricidade, o claustro lotado, lanternas penduradas como estrelas artificiais, o ar fresco do Mondego infiltrando-se. Miguel e Ana organizaram um flash mob, dançarinos que performando um fado moderno, corpos entrelaçados em harmonia desafiadora. O público aplaudiu, mas no meio da multidão, João avistou um rosto familiar, o de um ex-professor, o Sr. Mendes, que na escola o havia ignorado deliberadamente durante as agressões. Mendes aproximou-se após o show, o chapéu na mão, o rosto sulcado por anos de remorso. Eu vi o anúncio. Vim pedir perdão. Suas palavras saíram entrecortadas, revelando uma história paralela. Ele próprio, bissexual reprimido, havia-se divorciado recentemente, encontrando coragem nas notícias sobre João. Tu me inspiraste a ser honesto. João, atordoado, convidou-o para uma conversa privada no claustro. Sob as arcadas góticas, eles trocaram relatos, o silêncio de Mendes como cumplicidade, a jornada de João como farol. Ensina aqui, sugeriu João. Seja o professor que eu precisei. Mendes aceitou, lágrimas nos olhos, e assim, outro aliado se juntava. Enquanto isso, o romance de João e Rafael enfrentava sua prova de fogo. A pressão da turnê, viagens exaustivas, noites curtas, gerava fricções. Rafael, lidando com resquícios do divórcio, questionava: somos reais, ou só heróis de uma causa? Uma discussão estourou em um quarto de hotel apertado, vozes ecoando pelas paredes finas. Eu te amo, mas tenho medo de te perder para esta cruzada, confessou Rafael. João, ferido, rebateu: esta cruzada é quem eu sou. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, mas Sofia, batendo à porta com chá e sabedoria, mediou. O amor não é perfeito, é trabalhado. Eles se reconciliaram ao luar do Mondego, prometendo datas sem agenda, piqueniques, caminhadas, toques sem propósito. O pai, António, surpreendeu ao aparecer em Coimbra, desta vez com a mãe ao lado. A viagem fora a ideia dela, cansada de silêncios familiares. Eles sentaram no jardim do convento, o sol filtrado pelas folhas, e a conversa fluiu como vinho envelhecido. Eu pintei algo para vós, disse João, revelando uma tela familiar, pais idosos dançando com o filho, sob um céu português estrelado. A mãe tocou a tela, soluços abafados. É lindo, filho. Como tu. António, mais reservado, admitiu: eu juntei-me a um grupo de pais de LGBTQ+. Estamos aprendendo. O orgulho encheu o peito de João, e o abraço coletivo selou uma ferida antiga. Mas o clímax local veio com um debate público no auditório da universidade, ativistas versus conservadores locais. O salão fervia, microfones quentes, argumentos voando como flechas. Um deputado regional, cara vermelha de indignação, acusou: isto corrompe nossa juventude católica. João rebateu, voz calma mas afiada: a corrupção é o silêncio ante o sofrimento. Portugal é diverso, de Lisboa a Coimbra, do mar ao interior. Rafael, ao seu lado, acrescentou histórias pessoais, humanizando o debate. O público, majoritariamente jovem, aplaudiu, e até o deputado recuou, murmurando sobre diálogo. A vitória moral fortaleceu o movimento, mas a exaustão bateu forte. Naquela noite, em um café ribeirinho, João e Rafael brindaram com vinho verde. Sobrevivemos, disse João. Rafael sorriu, olhos travessos: e amamos mais. Mas um sussurro de dúvida persistia, a ameaça das fotos não se materializara, mas pairava como nuvem. Isabel investigava, rastreando o remetente a um ex-aluno radicalizado. Estamos perto, garantiu ela. Coimbra se tornou marco, com o convento agora sede permanente de oficinas João partiu de lá renovado, o plano evoluindo de confronto para legado. Mas o próximo destino, o Algarve, prometia areias quentes e águas profundas, e talvez, testes mais pessoais. As falésias do Algarve erguiam-se como sentinelas douradas contra o Atlântico furioso, e João inalava o salgado do ar como bálsamo para a alma cansada. A turnê chegara ao sul, onde o sol escaldante contrastava com as sombras internas que ainda o perseguiam. O Veno era uma galeria à beira-mar em Lagos, com janelas amplas que molduravam ondas dançantes. Rafael, bronzeado e relaxado, ajudava a pendurar as telas, mas notava a tensão em João. O que te incomoda, amor? João hesitou, depois confessou: sinto que o plano me consome. E se eu te arrastar para baixo? A montagem foi interrompida por uma chegada inesperada, Pedro, com uma mochila e determinação nos olhos. Eu vim trabalhar aqui.
Deixa-me provar minha mudança. João, cético mas compassivo, aceitou, e Pedro mergulhou na tarefa, limpando pisos e guiando visitantes com humildade genuína. Sua presença atraía olhares, o ex-bully agora voluntário que era, e conversas surgiam. O que te mudou? Perguntavam. O João. Ele me mostrou o monstro que eu era. Histórias como a dele viralizavam, transformando a galeria em hub de redenção. Sofia e Ana organizaram um retiro para sobreviventes de bullying, com sessões de arte-terapia nas praias. Mulheres lésbicas, homens trans, não binários, todos pintavam sob o sol, cores vivas contra o azul infinito. Uma participante, Maria, de Faro, compartilhou sua história, expulsa de casa por namorar uma mulher, agora reconstruindo com a exposição como farol. Tu nos salvaste, disse a João. Ele balançou a cabeça, emocionado, nós nos salvamos mutuamente. Rafael, facilitando uma sessão, observava João com orgulho, mas a noite trouxe conflito. Clara aparecera novamente, desta vez com um advogado, alegando que Rafael devia pensão extra pelo estresse emocional do divórcio. O confronto aconteceu em um café isolado, com João ao lado como suporte silencioso. Clara, olhos frios, listou queixas. Tu abandonaste nossa vida por esta fantasia. Rafael, voz firme, rebateu. Eu abandonei a prisão que chamávamos casamento. João é minha liberdade. As palavras feriram, e Clara partiu em lágrimas, mas não antes de sussurrar a João, ele voltará. Eles sempre voltam. A dúvida semeou-se, e naquela noite, deitados na brisa marinha, Rafael desabafou medos profundos. E se ela tiver razão? E se eu não for o suficiente? João silenciou com um beijo salgado. Tu és tudo. Nós somos prova viva. Enquanto isso, a família se fortalecia à distância. António e a mãe enviavam fotos de Lisboa, eles em uma marcha do orgulho, tímidos mas presentes. Miguel relatava progressos, o pai leu um livro sobre pais que era. Está mudando. Mas o abalo veio local, o grupo radical, agora identificado por Isabel, planejava um ataque à galeria durante a abertura. A polícia alertou, e a tensão subiu. João reforçou seguranças, mas recusou cancelar, eles não vencem pelo medo. A noite da abertura foi épica, fogueiras na praia, música de amadores que era, o mar como plateia. O deputado de Coimbra reaparecera, desta vez como aliado relutante, discursando sobre união além das diferenças. Pedro apresentou uma performance, recitando poemas de sua autoria sobre arrependimento, voz quebrada mas autêntica. A multidão, centenas fortes, cantava hinos de empoderamento. Mas ao clímax, vândalos surgiram, 5 homens com máscaras, jogando tinta nas paredes. O caos explodiu, gritos, empurrões, polícia intervindo. João, no centro, enfrentou o líder desmascarado, um ex-aluno da escola, cara distorcida pelo ódio. Tu destruíste tudo, cuspiu ele. João, coração acelerado, respondeu, eu curei. Une-te ou afasta-te. A briga foi breve, prisões feitas, mas o dano simbólico permaneceu. Enquanto limpavam na manhã seguinte, Maria e outros voluntários transformaram a tinta em arte, rabiscos de ódio viraram mandalas de resiliência. Isabel filmou tudo, o documentário ganhando camadas de realismo cru. Rafael, vendo João liderar a recuperação, sentiu o amor se aprofundar. Tu és meu herói. Eles caminharam pela praia ao pôr do sol, pés na areia, mãos unidas. O plano abalou o sul, riu João. Agora, abala o coração. António ligou então, voz urgente, eu venho. Quero ver isto com meus olhos. Sua chegada dias depois foi catártica, o velho pescador, de calças caqui e boné, admirando as telas com olhos úmidos. Filho, eu te amo como és. As palavras, simples, curaram décadas. A família reunida, Miguel, Ana, mãe, jantou frutos do mar, risadas misturando-se ao rumor das ondas. Mas a ameaça persistia, o líder preso confessou ligações com redes maiores, prometendo retaliação. João, no entanto, via nisso oportunidade, parcerias com ONGs nacionais, expandindo o movimento. Com Rafael ancorando seu coração, a família abraçando sua verdade, ele se preparava para o ato final, um festival nacional em Lisboa, onde o plano culminaria. O inverno abraçava Lisboa com um manto de névoa úmida, mas o rocio fervilhava de cores e vozes para o festival Pontes Quier, de Alfama ao futuro. Meses de planejamento culminavam ali, o ginásio original, agora centro do evento, expandido para praças adjacentes com barracas de arte, palcos de performance e oficinas. João, no epicentro, coordenava com uma energia febril, Rafael ao seu lado como bússola emocional. Isto é o legado, disse ele, beijando João sob um arco de balões arco-íris.
Mas o peito de João apertava com presságios, o grupo radical jurara presença, e Clara enviara uma mensagem final: boa sorte. Mas o passado não morre. Os preparativos revelaram alianças inesperadas. O Sr. Carvalho e Mendes, professores reformados, facilitavam painéis sobre educação inclusiva. Pedro liderava um grupo de ex-bullies arrependidos, compartilhando testemunhos em um stand de redenção. Sofia e Isabel gerenciavam a mídia, o documentário agora pronto para premiere nacional. Miguel e Ana montavam o palco familiar, com a mãe tecendo bandeiras handmade. António chegara cedo, ajudando a erguer tendas com mãos firmes, orgulhoso. Meu filho, o revolucionário, murmurava, e João sorria, o perdão completo. O festival abriu com um bang, uma procissão de Lisboa à Alfama, corpos diversos dançando ao som de fado remichado. Milhares marchavam, cartazes proclamando amor sem fronteiras. No ginásio, as telas originais saudavam, agora acompanhadas de contribuições nacionais, murais do Algarve, esculturas de Coimbra. Mas tensão pairava, informantes relataram infiltrados. A segurança era visível, mas João recusava paranoia, nós celebramos abertamente. O dia transcorreu em ondas de alegria, oficinas onde crianças pintavam famílias Kier, debates acalorados resolvidos em aplausos, performances que arrancavam lágrimas. Rafael e João apresentaram uma peça conjunta, uma pintura viva, eles posando como amantes resilientes, pincéis trocados em gestos de confiança. O público uivou, e no intervalo, Rafael sussurrou, casa comigo. João, olhos marejados, assentiu, o anel improvisado de uma concha do Algarve selando sim. Mas o clímax veio à tarde, com a premiere do documentário no auditório lotado. A tela acendeu, e as imagens fluíram, bullying cru, redenções dolorosas, amores florescendo. Depoimentos de Pedro, Sofia, Miguel, Carvalho, e o de António, filmado em lágrimas. Eu falhei, mas meu filho me ensinou a amar. A sala soluçava, aplaudia. João subiu ao palco pós-exibição, microfone trêmulo. Este plano começou como ferida. Tornou-se ponte. Obrigado por cruzá-la comigo. Então, o caos, vândalos irromperam pelas laterais, garrafas e gritos, o líder gritando morte aos pervertidos. A multidão reagiu, não com pânico, mas união, ativistas formando escudo humano, polícia avançando. João, no palco, não fugiu, ergueu o microfone, parem. Isto é sobre diálogo, não ódio. O líder, reconhecido como de Faro, hesitou ante a voz calma, e um jovem do público, o garoto trans de Coimbra, interveio, eu era como tu temias ser. Agora, sou livre. O homem baixou a arma improvisada, algemada em silêncio quebrado. No aftermath, enquanto limpavam destroços, Clara apareceu, não como inimiga, mas observadora. Eu vim ver, disse a Rafael. E, parabéns. O perdão mútuo veio em abraços desajeitados, fechando capítulos. A família reunida aplaudiu, e à noite, sob fogos no Tejo, João e Rafael dançaram o fado, lento, íntimo, prometendo eternidade. O plano abalara todos, bullies viraram aliados, famílias se abriram, Portugal quer ganhou voz. João, casado agora, pintava em Sintra com Rafael, filhos adotivos no horizonte. O legado. Um país onde o amor, uma vez ridicularizado, era celebrado.